Graça e paz, querido. Eu me alegro em Deus pela oportunidade de compartilhar com você e sua família a esperança e vida que nós só encontramos em Cristo Jesus. O nosso texto bíblico de hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo do 3 até o de número 6. Diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Queridos, aqui, Jesus Cristo, já ressurreto, realiza a sua terceira aparição aos seus, digamos que, confusos e desanimados discípulos. 7 homens que, diante das necessidades do presente e das incertezas do porvir, decidiram voltar ao seu primeiro ofício. E o curioso é que estes experientes pescadores, eles não pescaram nada durante toda a noite. Os seus esforços frustrados reforçaram ainda mais a incapacidade e a vulnerabilidade deles diante da crise vivida. Não bastasse, então, o fato de não conseguirem sustentar a si mesmos, aparece-lhes alguém na praia que está pedindo por algo. E esse alguém diz: Olha, tendes aí alguma coisa de comer? Mas note que aqui comigo que logo no versículo 5, no início, antes de pedir por algo, Jesus lhes chama de filhos, revelando então a sua identidade àqueles seus discípulos que estavam amedrontados e trazendo às suas fracas memórias tudo aquilo que eles já vivenciaram com o Mestre antes da sua morte. Eu digo isso, meus irmãos, porque muito provavelmente eu acredito que este episódio fizera eles lembrarem da primeira pesca maravilhosa, em que alguns deles até foram chamados para serem pescadores de homens. Experiência esta que você pode ler nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, respectivamente nos capítulos 4, 1 e 5, se eu não me engano. E só que aqui, onde nós lemos então, Jesus mais uma vez convida eles a agirem. Estes homens que não tinham o acompanhamento para o pão, porque eles não tinham conseguido nada naquela noite, mas tinham em seus braços, diga-se de passagem, cansados, uma rede vazia. E eles ousaram obedecer. E sob a ordem de Jesus Cristo, eles lançaram a rede do lado direito do barco e realizaram uma pesca grandiosa, em que foram recolhidos 153 peixes, conforme você pode conferir na sequência do texto. E nesse momento, meus irmãos, eu creio que Jesus mostrou a eles que ele, Jesus, permanecia o mesmo. Ele ainda lhes concedeu a oportunidade de lembrar e reafirmar em seus corações a identidade e o propósito das suas vidas nessa caminhada com Cristo Jesus. Queridos, eu sei que nós vivemos dias difíceis. Sei muito bem que diante dos acontecimentos diários, em que a cada notícia recebida ou ida ao mercado, nós somos apanhados por um sentimento de abandono, de desespero também, e porque as nossas necessidades básicas, elas se fazem cada vez maiores, não é verdade? E talvez até diante dessas incertezas do amanhã, muitos de nós temos virado noites em claro, lutando e trabalhando na expectativa de conseguir algo, e assim como estes homens, nós estamos apenas ficando cansados e frustrados,
porque, conforme sabemos, literalmente o mar não está para peixe, não é verdade? Mas, queridos, neste dia, da mesma forma que o Senhor lembrou os seus discípulos lá no passado, Ele quer trazer à nossa memória a real esperança de que em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus e podemos seguir confiando nele e em Sua palavra. Aquele que nos chama, meus irmãos, para segui-lo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele continua sendo Deus e realizando milagres que transformam e sustentam a vida de todos aqueles que nele confiam. Mas percebam, queridos, que confiar consiste em obedecer, consiste em abrir mão da nossa suficiência e depender inteiramente e exclusivamente de Deus. Confiar, meus irmãos, é se alegrar na certeza de que só em Jesus Cristo nós encontramos tudo o que precisamos. Não o que queremos, mas o que realmente precisamos. Diante das necessidades, eu e você precisamos fazer como estes pescadores, confiar e agir obedientes ao Senhor Jesus Cristo, e estando então rendidos a Ele, a sua soberana vontade, nós precisamos então de uma prática passiva que é requerida a todo pescador: esperar em silêncio. Diante das crises, não desanime, não murmure, apenas confie no Senhor e siga agindo e esperando na dependência do seu poder e de sua provisão. Pois sem Ele, sem Jesus, o Cristo, queridos, nós não podemos fazer coisa alguma. Seja você um pescador, um engenheiro, político, agricultor, médico, missionário, manicure, enfim, qualquer coisa, todos os seus esforços humanos, meus irmãos, ou inteligência, não te levarão a lugar nenhum, se você não confiar e dispor a sua vida em obediência ao Senhor Jesus. A minha oração, meus irmãos, é para que eu e você tenhamos a ousadia e a coragem de seguir confiando no Senhor, mesmo nos dias ruins. Que você e a sua família tenham um lindo dia andando obedientes com Cristo.